O Procon Maceió notificou a BRK, notificou a Casal e a Equatorial para prestarem esclarecimentos sobre a suspensão de serviços no Mutange e outros bairros próximos à localidade em decorrência dessa situação aí da Mina 18. A gente vai agora ao vivo com a Maria Maciel para saber. Maria, qual foi a explicação, qual o motivo que essas empresas que eu acabei de falar deram, hein? É com você. Então, Douglas, olha, o Procon Maceió, né, deu um prazo aí de 48 horas para que essas concessionárias elas possam, então, prestar esses esclarecimentos, né? Até agora, apenas uma concessionária se pronunciou sobre isso e é claro que o órgão ainda fica aguardando porque está dentro do prazo. Agora, para falar com a gente sobre essa solicitação, esse pedido, aqui do meu lado está a Cecília Vanderlei, que é diretora executiva do Procon Maceió. Bom, a preocupação do Procon Maceió é justamente para que esses consumidores não sejam prejudicados, tanto aqueles que já passaram, né, na semana passada, mas também sobre as ações futuras dessas concessionárias. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui na Pajuçara. Isso mesmo, essa nossa preocupação inicial, ela decorre, né, do fato daqueles consumidores das regiões ali afetadas no entorno do Mutange terem sido deslocados. A gente ainda não sabe se de forma temporária ou definitiva, mas também a preocupação com a prevenção de eventuais consequências para toda a cidade, né, nesse desabastecimento, se fosse o caso, sabendo que na localidade ali afetada pela Mina 18, operada pela Braskem, existem subestações das concessionárias de água e de energia instaladas. Então, a gente busca, com esse requerimento, né, com essa solicitação, obter maiores informações, o detalhamento do plano de ação preventivo, né, a fim de mitigar essa problemática, né, envolvendo a decorrência desse possível colapso da mina, tanto para os consumidores, como a gente já falou, que já foram realocados das suas unidades, né, para evitar cobranças posteriores indesejadas a esse período, e também a toda a cidade, para que a gente não ocorra, né, nenhuma falha nessa prestação, o serviço essencial que deve ser feito de forma contínua, como prevê, né, o nosso Código de Defesa do Consumidor. E houve muitas reclamações nesse sentido? Principalmente os consumidores que nos buscaram para saber o que fazer, já que eles foram desalojados, né, de seus imóveis e aí sem saber identificar se deveria fazer algum tipo de comunicação para que não sejam feitas cobranças indesejadas, surpresas posteriores, né, a esse período de consumo feito. Então, nesses casos, a gente orienta que o consumidor faça a informação às concessionárias, verifique os procedimentos, né, que eles indicam para suspensão, desligamento ou cancelamento da ligação, se for o caso, orientando sempre que solicite do município. O município de Maceió está empenhado nesse momento para que seja feito isso com um documento comprobatório desse desalojamento, né, mesmo que de forma temporária. Então, essa é a principal informação que a gente passa para a população, né, imediata, e também busca, junto às concessionárias de energia e água, conhecer mais profundamente o detalhamento desses planos de ação para evitar maiores problemas para toda a nossa cidade. Muito obrigada, então, pelos esclarecimentos, informações. E nós procuramos também essas concessionárias para ver o que elas podiam, então, dizer em relação a essa notificação do Procon. Olha, em nota, a BRK Ambiental informou que a estação ETA, né, a ETA Cardoso, que é operada pela Casal, caso precise ser desligada de forma preventiva, a distribuição de água da população atendida por ela está garantida. Cerca de 80% dos bairros serão abastecidos por outros sistemas que foram construídos, essas obras já realizadas pela empresa, que trabalha com essa possibilidade desse cenário. E os outros 20% continuarão sendo atendidos pela concessionária por fontes alternativas. Em nota, a Equatorial Energia também se pronunciou e informou o seguinte, que tem participado de forma proativa, né, desde o início das reuniões dos gabinetes de crise do Estado e município, quando foi comunicada sobre esse possível colapso da Mina 18,
e está tomando as providências. A Equatorial explicou ainda que não há ocupação de pessoas na subestação do Pinheiro e que já adotou as medidas necessárias que envolvem a região afetada ali para assegurar o fornecimento de energia aos clientes. Já a Casal informou que está também em constante estado de alerta e que isso tudo, para minimizar os impactos à população. Informou ainda em nota que tem esse compromisso com a população e que o sistema de abastecimento de água Cardoso, que se encontra muito próximo ali à área de emergência, precisou, então, paralisar por cerca de 10 horas, isso no dia 30, na última quinta-feira, mas que não houve impacto no abastecimento dos bairros de Maceió, pois tanto a Casal quanto a BRK promoveram os necessários ajustes nos demais sistemas de fornecimento para garantir. Bom, isso, o que a gente viu é a resposta, são as respostas dessas concessionárias de água e energia sobre, então, essa solicitação, esse pedido do PROCON. E a gente segue acompanhando também porque esses moradores, essas famílias, não podem ser prejudicadas. É com você aí no estúdio, Douglas. Pois é, Maria, aquela história, depois da queda, o coice. Foi o que aconteceu. Inclusive, nós mostramos aqui entrevistas dos moradores, Maria acompanhou, você de casa também, dizendo o seguinte: estranhamente desligaram luz, faltou água, para que eu praticamente fosse obrigado a sair de casa. Foi isso que a gente trouxe aqui à tona. O Ministério Público viu, acompanhou, o PROCON agora também de Maceió acionou esses órgãos para saber quem mandou desligar. Por que desligou? Não, porque a gente teve medo, não tinha como ninguém trabalhar, aí é outra história. Mas que estranhamente, serviços de água, serviços de luz foram suspensos no dia que a gente estava muito no caos, naquela história vai desabar a qualquer momento. Isso aconteceu porque os moradores que gravaram a entrevista com a gente falaram exatamente isso que eu estou dizendo aqui. Muito obrigado, Maria, pela entrevista com a representante do PROCON Maceió e também pelas explicações da Casal, da Equatorial e também da BRK Ambiental, Valeu. Explicou, eles mandaram a nota, eu não entendi muito bem, mas tudo bem, é o que temos para hoje, para agora, à 13h, 21 minutos, Estranhamente, os moradores disseram exatamente isso. Estranhamente, de repente, acabou tudo e eu tenho que sair de casa. Tem uma senhora que fala exatamente nesse tom, com essas palavras.